Dia 2, gente, por aqui, nessa jornada de não sei quantos dias, mas apenas cumprindo o chamado que ele mandou. Gente, ontem eu falei aqui para vocês do devocional, né, de como organizar tudo, e aqui eu trouxe vocês para conhecer o meu cantinho, na verdade, o nosso cantinho do devocional, né? Falei para vocês que a gente tem devocionais diferentes. Eu tenho usado esse aqui da Viviane Martinello, que eu adoro. O do João é o Conquiste Todo Dia, do Lucas Torres, pastor Lavaguete. Aqui é a minha Bíblia que eu comentei com vocês, ela vem numa pegada diferente, mas isso vai ser conteúdo para um próximo vídeo de trazer mais detalhes disso, né? E talvez o que eu tenha esquecido de falar ontem é o porquê, o que é um devocional, por que esse devocional? Eu entendo o devocional como um guia, né? Às vezes a gente para ler a Bíblia e a gente não entende o que está escrito ali. E quando a gente para ler o devocional, ele traz às vezes uma mensagem que pode reverberar ao longo do teu dia. Como eu falei para vocês, eu comecei lendo Café com Deus Pai, eu adoro, ele tem uma linguagem muito clara, traz ali uma palavra para você ficar pensando, traz ali uma frase, traz uma passagem da Bíblia para você ler, e é essa conexão que faz as coisas mudarem. Porque eu entendo e eu vivi isso e vivo isso na minha vida, que a principal ferramenta, que é a palavra, eu entendo a Bíblia como um manual de vida, gente. Isso aqui não tem validade, isso aqui, o que aconteceu, o que acontece, isso aqui se reproduz muito. E quando a gente começa a se conectar com tudo isso, a gente vai vivendo, experienciando, o que que muda? Tá, mas o que que muda? Beleza, vou me conectar com Deus, fazer meu devocional, o que que muda? O que muda é o teu olhar perante a vida, principalmente. Não é que os problemas vão desaparecer, não é que a vida fica mais fácil, não é nada disso. É que você aprende a largar o controle e aprende a confiar mais. E isso, gente, se eu for sentar aqui para contar para vocês, quem me conhece, né, sabe o quanto eu sou perfeccionista, o quanto eu sou controladora. Eu tenho que usar o verbo era, na verdade, mas eu ainda sou. Então, cada vez mais que eu vou me conectando com Deus, que eu vou me conectando com com essa grandiosidade, com essa parte sobrenatural, eu tenho ficado cada vez mais calma, cada vez mais confiante, cada vez mais leve. Essa questão do querer controlar tudo, do querer dominar tudo, tá diminuindo absurdamente. Eu não vou dizer que não, porque a gente sabe como é que funciona na vida real, né? Mas assim, esse pouquinho que a gente evolui a cada dia, você entende que existe uma força maior, você entende que você pode consultar aquele que já te viu lá na frente, e é um processo leve. Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu tenho um problema, hoje a minha terapia foi sobre isso, por sinal, eu acho que casa muito trazer isso aqui. Quando eu tenho um problema, eu não sou aquela pessoa que assume o papel de vítima, eu não sou aquela pessoa que acha que tem um problema, muito pelo contrário. Sou aquela pessoa que, tipo, ai, caiu de moto, que bom que tem moto. Sabe aquela pessoa chata que fala assim, pô, é sério que ela vai. Aquela que sempre olha pro lado bom? E eu fui construindo isso ao longo do tempo. Eu olho pra minha história e eu não vejo perrengue. Você fala assim, pô, Thay, mas você passou por cirurgia do quadril, você ficou de cadeira de rodas, você isso, você aquilo. Todo mundo vai ter problema, gente. E algo que eu aprendi a vida não é o que te acontece, a vida é o que você faz a partir daquilo que te acontece. Todo mundo vai ter uma história, todo mundo vai ter um porquê, todo mundo vai ter um legado, todo mundo vai ter coisas para contar. O que muda é a forma como você vai contar. E quando eu comecei a fazer o devocional, não pensem que isso nasceu comigo, não, isso foi construído ao longo dos anos, né, gente? Anos, não semanas, não meses, anos. E aqui quem fala para vocês é justamente uma pessoa que está mergulhada nesse universo há pouquíssimo tempo. Reforço, eu ainda não li nem a Bíblia inteira, mas eu acho que o pouco que eu já aprendi eu posso passar adiante até para incentivar vocês nesse cenário. Então, quando eu comecei a me conectar com o devocional, quando eu comecei a trazer isso para minha vida, isso ficou ainda mais claro. Quanto mais a gente agradece, mais as coisas boas acontecem. Tem uma frase que eu acho que fala isso. É, e começar o dia nessa energia de sentar, ler, bom dia, meu Deus, o que você tem para mim hoje? Que seja feita a sua vontade, que ela coincida com a minha, estou aqui, me usa, estou à disposição. Gente, ele não vai te livrar dos problemas, mas ele vai te dar pelo menos umas 20 soluções. Se você tinha 10 anos, ele vai dobrar as soluções, se você se coloca à disposição. Então, assim como ontem eu dei algumas sugestões para vocês de como aumentar essa conexão, de fazer um devocional, ou de simplesmente ler uma passagem, ou de escutar um louvor, independente da forma como você for fazer isso, eu quero que você se comprometa a se conectar mais de verdade. Existe uma força que ela é sobrenatural, que ela rege todo mundo.
e ela tá disponível para você acessar de qualquer forma, de qualquer lugar. Então, a ideia do conteúdo de hoje, de trazer esse vídeo hoje, é mostrar para vocês que através do devocional, através da minha conexão com Deus, eu consegui me tornar uma pessoa mais leve, eu consegui me tornar uma pessoa mais calma, mais fácil de equilibrar. E se hoje eu desfruto de tudo que eu estou vivendo, é porque lá atrás eu me comprometi comigo em físico, comigo em emocional e comigo principalmente em espírito, porque quem, no fim das contas, suporta tudo é o nosso espírito. Então fica aqui a reflexão para vocês, aceito sugestões de conteúdo. Estou pensando até em amanhã trazer alguma coisa relacionada a como lidar com problemas da vida. Enfim, gente, eu quero fazer desses momentos aqui uma troca, sem certo, sem errado, incentivando vocês a buscar cada vez mais a palavra de Deus, que é a única forma de nos salvarmos desse mundo, de ver todo mundo aí com o nome escrito no livro da vida, de mostrar para vocês que é uma vida mágica, sobrenatural, e que independente do problema que você esteja passando hoje, esse problema, ele vai ter uma conexão lá na frente, ele vai ele vai servir de propósito, vai servir de legado e vai com toda certeza ser um trampolim para você fortalecer a sua fé, porque talvez hoje você não esteja entendendo nada, absolutamente nada, e é desse lugar que você vai começar a trilhar o seu caminho. E eu te garanto que quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, vamos trazer assunto de jejum aqui também, quando você começa a entregar a sua vida para aquele que te deu a vida e deu a vida pelos seus pecados, é, tudo muda, gente, tudo muda. E você passa a de verdade viver o extraordinário. Porque se eu falasse para aquela menina lá de Garopaba, da cadeira de rodas ou qualquer coisa do tipo, que ela estaria hoje, com o relacionamento que ela tem hoje, na casa que ela tem hoje, com o corpo que ela tem hoje, gente, eu falaria assim, é mentira, não tem como. Então eu entendo que a minha vida, ela é um milagre de Cristo. E se a minha vida, da menininha que veio lá da Costa do Macacu, lá de Garopaba, de uma família completamente humilde, um lugar que nem estrada direito tinha, que tipo, brincou de, bicava na rua, carro de boi. Se eu conseguir acessar tudo isso, gente, cara, todo mundo consegue, ainda mais no mundo de hoje. Basta você se comprometer e se conectar, porque Deus, eu tenho certeza que Ele tá aí pra vocês. Um beijo, quero todo mundo aí, ó, se conectando com a Bíblia, me mandem ideias, me mandem sugestões, que a gente vai levar isso aqui pro mundo. E, ó, a gente firmou o compromisso ontem, então faça esse devocional, porque eu tô aqui, ó, fazendo a minha parte de trazer conteúdo pra vocês todos os dias. Um beijo e até amanhã.